Errar é humano, a vergonha que eu carreguei por anos. Hello, estrelas, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu estou trazendo um vídeo fugindo do meu conteúdo aqui nessas redes sociais. O YouTube é uma plataforma onde eu gravo vídeos sobre a minha rotina, vlogs, etc. E hoje eu quero gravar um vídeo um pouquinho diferente. Assim como eu quero mostrar pra vocês a minha vida, a minha rotina aqui nesta rede social, eu quero trabalhar como uma influenciadora. Então eu quero influenciar vocês a tomar as atitudes certas e ajudar vocês de alguma maneira. Então, ao mesmo tempo que eu quero mostrar a minha vida, explicar pra vocês, então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o sentimento de culpa. Você já deitou na sua cama e teve aquela lembrança de algo horrendo que você já passou anos atrás? Aquele momento que provavelmente ninguém lembra mais, porém você lembra. Ou o pior, algo que você fez há 2 dias atrás, que com certeza até agora devem estar comentando. E você tá com aquele sentimento de culpa. Isso tá acontecendo comigo. Isso é um dos motivos por eu estar aqui gravando esse vídeo. Porque eu tô conseguindo me ajudar. E eu sei que eu não sou a única que passa por isso. Aí vem aquele pensamento. Como eu pude fazer aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquele jeito? Então hoje o vídeo vai ser totalmente focado sobre culpas e erros. Sobre aquela sensação de carregar algo pesado do passado como se fosse uma mochila nas costas. Porque talvez você precise ouvir isso. Você não é o seu erro. O seu erro não te define. Sabe, gente, essa semana eu passei por uma situação muito chata. Eu sinto que eu não estou preparada o suficiente pra trazer aqui. Porém, eu tive uma atitude que foi uma atitude que eu sempre abominava. Eu sempre tomei cuidado pra eu não deslizar. Eu sempre tomei cuidado pra eu não fazer isso, porque eu vi as outras pessoas fazendo e eu sei que a imagem que fica não é uma imagem boa. As pessoas tiram conclusões de você que nem deveriam. Eu sempre tomei muito cuidado. Eu sempre entrei nessa onda, mas com muito cuidado pra não deslizar. E eu deslizei. E um dos piores erros e das piores sensações é quando você erra. Você não erra só pra você. Você erra com as pessoas ao seu redor vendo o seu erro. E é horrível, porque por mais que você consiga trabalhar sua mente pra você ficar tranquila com isso, as outras pessoas ainda vão ter aquela imagem de você. Sabe? Elas não vão lutar. Não posso pensar assim dela porque isso, porque aquilo. Não, elas não estão nem aí. Elas querem pensar o que elas querem pensar e ninguém liga. Então você tem que estar muito evoluída pra entender e não ligar para o que as outras pessoas vão pensar sobre você quando você tá tranquila com você mesma. Depois da minha situação que eu passei, 2 dias depois foram horríveis pra mim. Foi como se eu não estivesse nessa realidade, foi como se eu não tivesse bem o suficiente, como se tudo fosse uma mentira. Pra mim, todas as pessoas que olhavam pra mim estavam me julgando. Eu me vi em uma pessoa que eu não queria me ver. Você tem que entender que você estando tranquila com você, que se ferre o resto. A partir do momento que você está tranquila com você, tá tudo bem. Eu acho que todo mundo tem uma história assim, uma atitude da qual se arrepende. Uma palavra que não deveria ter dito, decisão que não deveria ter tomado. Até, como eu disse, uma vergonha que até hoje faz o seu rosto queimar. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente lembra daqueles momentos, parece que a gente tá vendo eles pela versão atual de nós mesmos. Com a maturidade de hoje, com o conhecimento de hoje, com a experiência de hoje. Eu lembro de situações da minha vida que eu pensei, nossa, eu fui muito imatura. Nossa, eu fui muito criança. Eu fui injusta. Eu poderia ter agido melhor, eu poderia ter agido com mais bondade, com mais amor, com mais empatia. E por muito tempo eu fiquei me culpando, porque eu acreditava que errar era mostrando que eu não era uma boa pessoa. Mas existe uma diferença enorme entre você ser ruim como pessoa e ser humano. Ser humano significa errar. Ser humano significa aprender. Significa olhar pra trás e perceber coisas que você não percebia antes. Na verdade, o arrependimento já mostra algo muito importante. Você já mudou. Você já não compactua com a atitude que você teve no seu passado. E o seu passado pode ser há 2 dias atrás, pode ser há 1 semana atrás, pode ser há 1 mês atrás, pode ser há 10 anos atrás, porque o ser humano tá em completa evolução a cada dia, a cada momento, a cada segundo. O mundo não para e o humano também não para, porque na verdade, se você fosse a mesma pessoa de antes, você nem se importaria com seu erro. Pensa
Pensa um pouquinho nisso. A pessoa que cometeu aquele erro talvez não tenha a maturidade de hoje, não tem a visão que você tem hoje, não tinha as experiências que você tem hoje. Então, por que você exige que aquele comportamento do seu antigo eu tivesse o comportamento da sua versão atual? Porque às vezes você só tem essa versão que você tem hoje justamente por conta do seu antigo eu que errou. Gente, tem uma frase muito clichê, mas ela é muito real. Eu esqueci a frase agora, eu não acredito nisso. Você aprende muito mais com o seu erro do que com o seu acerto. Porque se você acertar, você vai ter aquele sentimento, ah, eu acertei. Como sempre, eu fiz algo certo. Você já vai ter acostumado com aquele sentimento. Então você não vai estar preparada para quando você errar. Quando você errar, você vai ter uma frustração, você vai ficar triste, vai ficar... E nesse mundo de hoje é importante a gente estar preparada para tudo. Tudo, 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 tudo. Depois eu faço um vídeo explicando melhor sobre a maldade desse mundo. Gente, eu tenho 16 anos, mas... tanto que eu sou estudada, não é vivida, não vou falar vivida que eu não vivi todas as coisas desse mundo ainda, né? Mas o tanto que eu sou estudada porque eu procuro saber das coisas, é brincadeira. Mas é injusto com você mesmo cobrar algo da sua antiga versão. É como você cobrar de uma criança a sabedoria de um adulto. O adulto já passou daquela fase, sabe? O adulto não é criança, o adulto cometeu erros quando era criança que fez ele se tornar o adulto que ele é hoje. E eu percebi que muitas vezes a culpa não vem porque erramos, mas sim porque a gente quer ser perfeito, a gente quer dar o nosso melhor em tudo, e é muito bom a gente ter essa intenção, mas é muito bom também a gente trabalhar nossa mente pra, e se eu errar isso? Se eu errar, tá tudo bem, foi tentando acertar. Todo mundo tem capítulos da própria história que queria apagar, que queria botar fogo, que queria queimar. Tem uma frase muito boa que me faz ficar muito tranquila comigo mesma, que é: faça as pazes com quem você era, para você continuar crescendo. E isso faz o total sentido, que muitas pessoas ficam presas no passado, presas a uma versão delas que hoje em dia nem existe mais. Continuam se punindo por algo que aconteceu há anos, revivendo a mesma cena enquanto o mundo tá girando, as folhas estão caindo, as crianças estão crescendo, você tá ficando velho. Elas agem como se sofrer fosse apagar o erro, mas não, sofrer só vai piorar toda a situação. Você precisa aceitar que você errou, aprender com seu erro e evoluir. Esse que é o segredo. Sofrimento não muda o passado. Não adianta você ficar remoendo por algo que já aconteceu. É aquela frase: não adianta chorar pelo leite derramado, já tá no chão, pega o pano e limpa. Mas é aquela coisa: o sofrimento não apaga o passado, mas o aprendizado muda o seu futuro. Com certeza deve ter algo que você nunca contou pra ninguém. E fica com aquele pensamento: se as pessoas soubessem o que eu fiz, elas não gostariam de mim. Estrela, deixa eu te lembrar algo. Você é muito mais do que um único momento da sua vida. Você é todas as vezes que você ajudou alguém, todas as vezes que tentou melhorar, todas as vezes que recomeçou, todas as vezes que continuou mesmo quando era difícil, todas as vezes quando você se levantou da cama, mesmo querendo dormir pra sempre. Um erro pode e vai fazer parte da sua história, mas ela não é a sua identidade. Eu acho que crescer e evoluir é exatamente isso. Por isso que tem muitas pessoas novíssimas que tem a cabeça muito mais trabalhada do que as mais velhas. Crescer é você olhar pra trás, reconhecer os próprios erros, aprender com eles, mas não morar neles. Óbvio, você não precisa fingir que nunca errou. Você só precisa entender que errar é uma das coisas mais humanas que existe. Sempre vai ter alguém que vai te cutucar, que vai tocar naquela ferida, que vai te tratar como se fosse a pior pessoa do mundo por causa de um erro. E é aí que você precisa ter trabalhado a sua mente. A pessoa tem sua opinião, isso diz mais sobre ela do que sobre mim. Porque isso quer dizer, se ela me trata assim, eu que sou eu que não tenho nada a ver com a vida dela, se ela me culpa, se ela me trata como se eu fosse um monstro por causa de um erro meu, imagina como ela deve se sentir quando ela erra. Quando ela desliza em alguma coisa. Ela não deve aguentar os próprios pensamentos dela. Ela não deve conseguir nem dormir direito à noite pensando naquele erro. Não seja essa pessoa. Você tem que ter trabalhado isso. Eu errei, eu sei que eu errei. Mas também lute pra não ser essa pessoa que trata o erro de outra como se fosse a pior coisa do mundo, porque isso só tá falando sobre você. Então, se existe alguma culpa que você tá carregando há muito tempo, eu quero que você pense nisso. Se você pudesse conversar com a sua versão do passado, você pisaria nela
Ou você abraçaria ela? Muitos vão dizer no meme ou na brincadeira, eu pisaria nela, eu mataria ela. Mas aí você não seria quem você seria hoje. Se você não cometesse aquele erro ontem, você poderia cometer hoje. Porque você só não comete o mesmo erro hoje porque você cometeu ontem. Sem sombra de dúvidas, a pessoa que mais precisa do seu perdão é você mesma. Talvez hoje seja um bom dia para recomeçar ou começar.